Bom, gente, eu estou muito feliz de inaugurar a nossa segunda temporada do Pod Cor com uma amiga. Além de tudo, né? Ela é uma profissional que eu admiro muito. A Marcinha tá com a gente. Marcinha, gente, eu chamo ela de Marcinha pelo amor do coração de alguns anos, né? Nossa, de muitos anos. A gente pode quase falar década? Já pode. Já pode, né? Porque é verdade, a gente não tá mentindo. Não estamos mentindo. Gente, para iniciar essa temporada com chave de ouro, a Márcia Lopes, que é advogada, ela é mestre em moda, ela já foi do movimento Fashion Law da OAB de São Paulo, foi do board da ICI Brasil quando eu fui presidente, então a gente trabalhou juntas num período muito bacana. A Márcia é uma pessoa super ponta firme. E foi uma peça super importante para o sucesso da nossa terceira Conferência Brasileira de Cores, que aconteceu em setembro do ano passado, onde teve a apresentação dos artigos científicos. Então a Márcia, com toda essa experiência acadêmica, ela que coordenou e orientou todas as pessoas que trouxeram seus artigos. Então, Márcia, obrigada por estar aqui, obrigada por tudo, por toda a sua generosidade de nos ajudar nesse processo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, de como a gente, né, foi falando, enfim. E é muito bom ter você aqui. Obrigada, Lu. Primeiro, assim, ela fala, eu me derreto, porque ela sabe o quanto eu admiro essa mulher, que ela, além de ser minha mentora, minha guia, é uma amiga muito, muito querida, um profissional sério. Quando a gente se conheceu, ela estava fazendo a transição. Eu sou advogada, mas veja bem, acho que eu não quero mais isso para minha vida. Gostei dessa história de consultoria de imagem, não foi? Foi bem isso. E descobri que a Lu também era advogada. E o cabelo, lembra? Também Sim. Teve a transição de carreira e a transição de cabelo, porque eu estava saindo do loiro. Sim. Gente, esse cabelo lindo dessa mulher, ela é nossa modelo em todos os cursos. Você já deve estar reconhecendo ela, né? Maravilha. A Márcia, uma coisa, eu esqueci. A Márcia, nos nossos cursos, ela tem uma aula gravada sobre a jurídica, de direito de imagem. Então, tudo que a gente precisa de direito exatamente. Com a doutora Márcia. Ai, que bom, por favor, contem comigo. Maravilha. E assim, gente, Lu, é isso que nós estamos falando aqui nos bastidores, essa força da natureza. Uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, como eu também gosto muito de estudar. E quando essa ideia de a gente promover os artigos, de começar a produzir ciência mesmo, um estudo sério, algo que a gente conseguisse rastrear, veio lá de trás e foi num bate-papo, né? A gente tava, eu falei, Lu, por que a gente não faz? Ela falou, claro, já vamos começar. E ela já deu a ideia e foi assim que surgiram, né? Acho que nossos primeiros passos na conferência do ano retrasado. Isso. Foi aí que nós anunciamos na conferência do ano retrasado. Exatamente, foi na conferência que a gente sentou e falou, vamos fazer. Isso. O que a gente percebeu, né, Márcia? Assim, contando um pouco da história da Conferência Brasileira de Cores, quando a gente fez a primeira edição, foi numa ideia de pensar, olha, hoje existe um mercado, né? Existem muitos profissionais e a gente precisa de mais conteúdo para aprofundar esse assunto. Então, vamos fazer a conferência, chamar pessoas que vão falar de cor, que vão falar do mercado e que a gente possa aprofundar um pouco isso e que as pessoas se conheçam, se conectem para fazer um network. Então, a gente fez a primeira conferência. Na segunda conferência, quando a gente estava fazendo, foi quando a gente teve esse bate-papo, né? Então, eu falei, Márcia, você tem essa veia acadêmica, quer dizer, eu não fiz mestrado, eu sei que tem todo um jeito de escrever, tem todo um jeito de abordar um assunto, tem as pesquisas. Então, eu falei, nossa, eu preciso de uma parceira como você, né? E a Márcia veio, então, para nos ajudar nesse projeto, e que foi, assim, um trabalho muito grande, né? Então, imagina que a gente teve toda a parte da seleção das pessoas que apresentaram um pré-estudo, e teve todo o acompanhamento das pessoas que fizeram esse estudo e apresentaram lá. E nessa semana a gente vai ter, então, essa revista científica sendo, né, lançada aqui para a gente, assim, é um motivo de orgulho, né, Márcia? Sim, é um motivo de orgulho e, assim, foi uma alegria muito grande, não é, Lu? Porque quando eu fui professora de Direito Civil também, então eu tenho meus orientandos do direito. E eu percebi que mesmo para a turma que estava dentro da universidade, que tinha essa seriedade em produzir, em trabalhar, quando nós recebemos os interessados, nós tivemos trabalhos incríveis, não é? Com temas maravilhosos. E o que é importante, como que foi essa seleção? As pessoas falam, como que foi essa seleção? Nós tínhamos um tema, que era cor.
E para pesquisa valer, não é só escrever, tá, gente? E aí, quando eu falo não é só escrever, não é desmerecendo qualquer estilo de escrita. Lógico. É porque o estilo acadêmico, ele é diferente. Totalmente. Ele tem outras exigências, tem outras bases. Nós temos normas diferentes. Não é tão fácil você escrever um artigo se você não tem familiaridade. E foi surpreendente o trabalho das pessoas. O trabalho foi incrível, porque as orientações eram gigantes e riquíssimas, e as pessoas realmente se aprofundaram. E algo que é super interessante, que é algo que a Lu promove, sempre promoveu aqui na estúdio, que é nós termos uma base, um fundamento, que esse conhecimento ele seja divulgado, ele alcance as pessoas, ele alcance a comunidade, né? Ele Cadê faça a bibliografia, diferença. qual foi sua fonte, onde você pesquisou, né? E o que é importante, com todos esses artigos que agora já estarão aí disponíveis na revista, você tem toda essa rastreabilidade, porque eu falo muito para eles que o grande barato, né? O que é muito legal de um artigo científico, que é de um tema de estudo, é o aluno chegou até aqui, o estudante, o pesquisador, ele chegou até aqui. Ele tem todo o caminho, aquele caminho, o método, a bibliografia, por onde que ele foi, em que ele nichou. Se alguém quiser continuar esse estudo daqui de onde ele parou, a pessoa continua. Exatamente. Continua com base. Não para, né? Isso, não para nunca, vai ser sempre um degrau a mais. E às vezes falava assim, puxa, mas e se lá na frente descobrir que o caminho não é A, o caminho é B? Maravilha. Porque as teorias, elas estão aí, elas são orgânicas, elas são vivas. O que importa a gente precisa ter essa base da ciência. E a nossa profissão, hoje ela tem eu não sei, Lúcia, quando você começou, você imaginava que seria tão grande, teria esse destaque tão gigante como tem hoje? Não sei se eu imaginava a grandiosidade que o mercado chegaria em tão pouco tempo. Né? Porque o que a gente está falando, o que a gente vem, a Márcia vem de um mundo acadêmico de estudo, né? Onde para você ser advogado você tem que estudar 5 anos, você tem uma prova da OAB, você tem que fazer um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso, que é um artigo científico. E a área da consultoria de imagem, a gente é muito jovem no mundo inteiro. Então, a gente não tem faculdade. Acho que no México tem faculdade de consultoria de imagem. Não sei se é faculdade ou pós, mas acho que é só pós. E aqui no Brasil a gente está em processo, em vias de ter uma regulamentação que está sendo estudada. Então, é um mercado que foi crescendo de uma maneira, né, foi se juntando os conteúdos. Primeiro a gente usou muito conteúdo do que vinha de fora, de outros países, nos primeiros anos. Na sequência a gente foi entendendo como que esse conteúdo seria usado e aplicado aqui no Brasil, né? A minha contribuição para o mercado de coloração foi essa. Já existia o método, mas espera aí, no Brasil como são as peles, como que a gente vai trazer isso? E foi muito estudo vindo da prática, que é o caminho oposto da academia, né? Vem ali a comprovação e escrito e mostrando por onde as coisas estão indo, né? Então, eu achei muito importante a gente ter isso, conversando com a Márcia. A gente tem alguns cursos, algumas alunas que fazem moda e que falam, eu fiz um TCC de consultoria de imagem. Então, a gente está vendo que tem essa necessidade, né? Tem poucos livros sobre consultoria de imagem também, a gente sabe que isso também mostra esse mercado muito jovem. Então, vamos colaborar. Se a gente tem esse pioneirismo de ser a primeira escola de coloração pessoal brasileira, vamos contribuir com esse mercado, né? E contribuir de uma maneira que a gente possa deixar esse conteúdo disponível para todas as pessoas olharem e visitarem e pesquisarem, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha ideia que a aceitação dos artigos ia ser como foi na conferência? De forma alguma, de forma alguma. Lu, eu acho que a gente pensou que... Eu não sei se você se lembra que uma vez nós conversamos, falou assim, se a gente tiver uns 5 artigos, vai ser bem legal, a gente já começa com 5 artigos. E a procura foi incrível, e como eles se interessaram. Outra coisa que você acabou de falar, que nós viemos da prática, então você via profissionais com prática, que sabiam do que estavam falando, interessados em começar do zero, porque um artigo científico é começar do zero. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, Lu, eu já fiz na minha vida, desde que a gente fez a primeira formação, eu já fiz 50 testes de coloração. Tá.
Então, o caminho científico começa a estar aí. Tá, quantos foram? Que ano foram? Com quantas pessoas foram? E você percebeu o interesse dessas pessoas. O processo é meio dolorido, né? A gente tem até um aluno que eu brinco muito, que ele me mandava uns podcasts que eu falava assim, ele vai saber quem é, e ele ficava desesperado, e a gente ria muito de tudo isso depois, porque ele falava, eu achava que eu sabia de tudo, e quando você começa a escrever, e essas pessoas não desistiram. E essas pessoas querem continuar os seus estudos. Sim. Então, assim, a pesquisa me surpreendeu, me assustou demais. Me assustou, gente, a gente vai dar conta como é que vai ser isso, não é? Como é que vai ser isso? Mas, assim, o profissionalismo das pessoas foi incrível, o comprometimento foi... Gente, galera, as datas que a gente colocou, as pessoas super cumpriram. E assim, né, eu imaginava, eu, Luciana, imaginando, falei, bom, vamos ter os artigos científicos e vamos ter os palestrantes. Eu acredito que o público, em geral, vai gostar dos artigos, mas não sei se vai ter adesão para todos os artigos, né? Falei, mas a gente está plantando uma sementinha. Gente, o público saiu encantado, as pessoas saíram apaixonadas, porque, tipo, eu trabalho com isso e vou ter mais ferramentas, eu tô vendo, né, como o meu trabalho pode se encaixar e ser útil para outras, dentro da diversidade, pensando em todas as pessoas, pensando em nichos de mercados diferentes. Então, foram temas muito bem escolhidos e trazidos para a nossa comunidade. E a Márcia conduziu isso super bem, né? Então, assim, foi muito bacana ver no dia das apresentações como, né, as pessoas ficaram encantadas, ano que vem eu quero escrever um artigo. Ano que vem eu quero escrever um artigo. Porque essa história, né, é escrever a história da consultoria e a gente sai daquele diz-que-me-diz-que, né? Não, porque eu inventei um método que é desse jeito e funciona assim, não é assado. Então, chega de falar e vamos comprovar, vamos aprofundar, vamos trazer uma sustentação, vamos trazer conteúdo por volta de um assunto que tem esse peso, né? E credibilidade. Credibilidade. Isso traz credibilidade. Eu acho que foi muito importante a apresentação dos artigos. Tanto nesse sentido que você falou, que as pessoas falavam, puxa, eu trabalho com isso e agora, olha, eu nunca tinha pensado nisso, tem esse fundamento, eu tenho como puxar essa informação lá atrás, isso é super importante. Para os nichos que as consultoras trabalham, que os consultores trabalham também é muito importante, porque existem pessoas que chegam até nós, porque, puxa, eu achei muito legal aquele post que fala de coloração pessoal no Instagram, deixa lá que eu quero fazer a minha. Sim. Nunca viu nada, nunca ouviu nada. E existem aquele perfil de cliente que eu posso falar que do ramo corporativo ele é assim, que ele já estudou muito, que ele vem muito baseado, então quando ele chega em você, ele já tem tanta pergunta. Sim. E você já tem até mais base para responder. Sim. E o que nós percebemos, que nós tínhamos uma ideia de trazer conteúdo para a cor, e a gente abriu um leque que é realmente da cor, mas são infinitas possibilidades. As pessoas falaram assim, opa, peraí, se eu falo que eu tenho um método, tá, cadê o seu método? Qual que é a cadeia? Qual que é o passo a passo? O seu procedimento? Como que chega nisso? Ah, não, porque... o contraste, é bom que você use, que você repita o contraste. Por quê? O artigo, ele te traz sempre o porquê. Traz a motivação. E a gente tem, assim, quando eu comecei a dar meus cursos, eu sentia falta disso. Não, vamos pesquisar um pouco mais, porque o aluno tem que sair com esse embasamento. Da onde que veio essa teoria? Por que a gente trabalha com esse método? Né? Então, os porquês respondidos, acho que isso é do advogado, né? É do advogado, precisa. Eu falei, não, tem que ter a bibliografia lá para as pessoas que quiserem aprofundar isso, vão aprofundar mais, né? E claro, a gente tem toda a parte da teoria, tem a parte da prática, de treinar. Mas o mais bacana, gente, que os 3 artigos apresentados, eu diria para vocês que todas as pessoas falaram, ano que vem eu quero aprofundar esse assunto, eu quero continuar. Então, bacana, porque todo mundo levou, assim, né, se apaixonou pelo seu assunto, sabe que fez um recorte de um determinado assunto, mas que isso tem várias desdobramentos e facetas. E assim, né, isso foi muito apaixonante, porque mostra o objetivo da conferência e o objetivo da gente no mercado, a gente que está mais tempo, a Márcia também está mais de uma década também no mercado, a Márcia trabalha a consultoria de imagem de uma maneira geral, mas mostra esse caminhar, esse crescer dentro da nossa profissão. Sim, isso é extremamente importante. E quando eu falo do crescer, eu falo que a Luciana permitiu, que a gente até coloquei quando você fez aquela postagem que eu falei, obrigada por permitir que a gente viva desse sonho.
eu sempre acreditei, Lu, que a teoria, a vida acadêmica e o mercado de trabalho, eles estão unidos. Eu sempre acreditei, eu sempre defendi, tanto do direito, né? Fiz a graduação, fiz pós-graduação em direito. Quando migrei para a moda, eu fiz questão de fazer pós-graduação também na moda. Depois me formei aqui na Estúdio Imagine, né? Complementei os cursos da Estúdio Imagine. Gente, ela tem assim os selinhos todos na carteirinha dela. Tudo que é curso da Estúdio, ela já fez. Eu tenho plaquinha de patrimônio aqui já. E eu falo, por quê? Porque eu tenho embasamento, e esse embasamento, ele fortalece a profissão. Não dá para você deixar a teoria separada da prática, que foi até um receio de muitos profissionais, colegas nossos, agora do artigo, falar assim, poxa, mas eu já trabalho com isso há tanto tempo, e não sei o quê. E ele percebeu que a teoria, ele trazendo a teoria para o trabalho dele, ele enriquece o trabalho dele. A pessoa que só trabalha na teoria, quando ela vê a prática, ela fala, caramba, eu tenho uma outra linha de pesquisa, eu tenho uma outra possibilidade de estudo, porque isso que você falou são as facetas. Eu trabalho, você fala, eu trabalho com cores, tá, mas com o quê? Em qual nicho? Então, vamos estudar isso aqui? Eu trabalho com consultoria corporativa, onde que eu posso aplicar? Tem N. É só você levar com seriedade. Você sabe que o que te deixa muito seguro no estudo acadêmico, no estudo científico, na produção de um artigo. Primeiro que ele não fica pronto do dia para a noite. Quando você fala que você está estudando e o teu artigo ficou pronto em um mês, tem alguma coisa errada. Desconfie, porque, peraí, o que acontece é, você pode ter trechos prontos, partes prontas desse artigo, porque o artigo ele continua. E eu acho que a possibilidade de você falar assim, olha, eu estou aqui no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Por exemplo, a gente pode falar, mas eu trabalho com corporativo, o que eu vou estudar cor? Espera aí, o que tem a ver, de repente, o valor, o branding, o dress code? O branding de a marca da marca, a marca da empresa, o uniforme, no que alterou os funcionários? Ou então, será que tem essa identificação? Existem critérios muito subjetivos que são mais difíceis de estudar, de a gente colocar, mas existem critérios objetivos que já te dão, assim, que te abrem uma possibilidade de um leque de opções. De opções incríveis. E depois você pode divulgar esse trabalho dentro do seu cliente também. E por que não? Porque eles te falam o caminho. Eu tô aqui no A, eu quero chegar no B. Essa trilha aqui, ela é complicada. Ela vai falar assim, você estava certo, ou então não, você estava errado, ou então você tem que voltar. Mas ela te dá o caminho, inclusive, para que outros pesquisadores se juntem a você nesse estudo. Sim. E que é uma coisa que eu falo que eu sempre defendi na Luciana, na Estúdio Imagine. Ela nunca falou assim, o conhecimento é meu. Não, ela sempre espalhou o conhecimento. Porque quanto mais você espalha, vão vir outras pessoas que vão beber desse conteúdo e que vão criar outros, né? Então, quer dizer, tudo isso que a gente vai ver agora do artigo, tem a colaboração da Márcia, tem a colaboração dessas pessoas, então quer dizer que esse conteúdo se desdobrou e melhorou, de coisas que eu nunca nem pensei em estudar. Exatamente, né? De pessoas que vieram antes da gente. Sim, pessoas que vieram antes, que trouxeram, né? Quer dizer, a gente trabalha em cima do que eles produziram, né? Claro, muita coisa não tinha ainda essa questão do estudo científico. A própria Suzane Caio, né? Ela escreveu lá o livro dela, mas não tinha essa comprovação, né? Então, acho que tudo que a gente puder fazer é muito interessante. Para você que está em casa assistindo a gente, o bom é que você vai ter acesso a essa revista acadêmica, vai poder ler e também ter insights em cima dos seus atendimentos, de coisas que você pode mudar, que você pode transformar, ou ter um insight daqui a pouco para escrever um próximo artigo para a nossa próxima conferência, que acontece em setembro desse ano, e que a gente, logo em fevereiro, a gente já vai trazer todas as regrinhas, né, de participar. Então, Márcia, só mais ou menos conta para quem está assistindo a gente como foi o processo de quem quis escrever um artigo. Então, vamos lá. As regras, de acordo com a nossa conferência do ano passado nós divulgamos. Então, foi aberto aos alunos do Estúdio Imagine e às pessoas que estavam na conferência do ano retrasado. Olha como estamos crescendo. 2023. Da conferência de 2023. Então, qual foi o principal norte? O assunto seria cores. Principal tema, cor. Teria que divulgar algo sobre cor. Depois que nós fizemos esse primeiro filtro, porque chegou bastante ideia em cima desse primeiro filtro, o que a gente pediu para essas pessoas? Nós pedimos como um pré-projeto desse artigo. Ela não precisava ter o projeto pronto, mas ela precisava ter um pré-projeto. Ter uma ideia, um esboço. Um esboço. Que ela queria estudar. Exato. Né? Quais seriam os temas abordados, o objetivo,
se essa pessoa teria uma experiência teórica, seria um projeto teórico, ou ela traria algo para o mundo científico de uma prática, e se ela tinha alguma conclusão, um resultado esperado, e principalmente, qual que seria a novidade, a contribuição daquele artigo para o mundo acadêmico e a contribuição daquele artigo para os profissionais de consultoria de cores. Sim. Então, esse foi o nosso norte. E foi muito difícil chegar nos 13, porque tinha muita coisa boa, gente. Muita coisa boa. Só que, assim, nós tínhamos esses critérios, até mesmo pela seriedade do processo, que foi aquilo que a gente falou, não é chegar e falar assim, eu estou escrevendo isso porque eu acho, que assim, não, se você acha, eu também acho muita coisa. Vamos sentar, a gente marca um café e falamos os nossos achismos, que às vezes até nesses cafés as ideias também são muito boas, mas não é a praia acadêmica. Na praia acadêmica você precisa estar, eu acho que é isso, então você já teve a dúvida. A gente fala que a ciência nasce da dúvida. Então, se você acha que é isso, vamos ver quem já escreveu sobre isso, pesquisar. Se teve, se não teve, então quais os caminhos, e essa pesquisa que é longa, e foi muito gostosa, né, Lu? Eu agradeço muito a Lu, porque eu conheci tanta gente bacana, né? Ficaram amizades assim incríveis. E estamos juntas aí de novo. Com certeza. Né? De novo. Então, gente, para você que quer participar da próxima conferência para assistir, ainda a gente já está com os ingressos à venda, já está quase virando o lote 0 para o lote 1. Para você que quer escrever um artigo, fique atento que agora em fevereiro a gente vai lançar as regrinhas para o processo seletivo e para a classificação para esse novo ano. E vai ser muito legal você apresentar um artigo dentro do MASP, né? Nossa, que mágico, isso é muito bom. Sabe que esse fim de semana eu passei em frente, eu falei, ai gente, daqui a pouco, até arrepiou, não é? A gente foi lá ver a sala, eu falei, nossa, que bacana esse ambiente, muito a nossa cara, né, de São Paulo, muito uma identidade ali. Queria agradecer você mais uma vez, queria agradecer a Beth começou nos ajudando dentro desse processo, ela teve algumas questões pessoais que ela não finalizou, mas também foi uma grande fomentadora, não, vocês têm que fazer isso, tem que estudar, a Beth, minha irmã, Beth Urich, eu não consigo falar Elizabeth, né, pra mim ficou Betinha, né, eu até queria falar um pouquinho, que a gente fala, ela teve os assuntos pessoais no meio, mas ela esteve presente o caminho inteiro, porque nós começamos dividindo os grupos, e eu falo que os orientandos que chegaram dela, os pesquisadores que chegaram dela, estão assim, tudo redondinho, com toques de Beth. Então, Beth esteve com a gente o processo inteiro. Agradeço, minha irmã. Beijo pra você. Sim, querida, super obrigada. Obrigada por essa tua disponibilidade, não para estúdio, mas para o mercado, né? Para as pessoas que fizeram a pesquisa. Teve uma doação muito grande. É uma paixão muito grande, que foi muito bonito de ver. E que bom a gente estar juntas esse ano. Obrigada. Tá bom? Te agradeço sempre pela amizade, pela confiança. Te agradeço por tudo. Você sabe o quanto você é importante na minha vida. Você também, sempre juntas. Sempre juntas. Tchau, gente. Até o próximo episódio.